Nesse vídeo daqui eu vou te mostrar como que você pode fazer o efeito de vidro direto do Elementor. Opa, aqui é Graciela Neves, eu vou te mostrar como que você faz esse efeito daqui, ó. Como que você faz esse efeito que tá aparecendo aqui em cima. A gente vai fazer isso direto no Elementor, tem como a gente fazer no Photoshop, um outro vídeo aqui do canal, se você quiser deixa aqui embaixo, eu te explico como que a gente faz, a gente pode fazer isso no Photoshop, tá? Mas a gente vai fazer diretamente no Elementor, é uma forma mais rápida, né, da gente fazer isso e fazer diretamente no layout da sua página, beleza? Para isso a gente vai usar esse site que eu acabei de te mostrar como uma forma de construir o código. É muito fácil, eu vou te mostrar como muito fácil, você não precisa entender de código, beleza? Se você entender, melhor ainda, mas você não precisa e a gente vai só colocar isso lá no CSS. É óbvio que para isso você precisa do Elementor Pro, a versão Pro do Elementor. Mas eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico como que você pode adquirir o Elementor Pro com um preço bem mais em conta, beleza? Então vamos embora para a tela do computador. Então aqui, ó, eu vou fazer isso dentro dessa caixa aqui, ó. Aliás, até eu vou modificar aqui, ó. Eu vou passar esse container para lá, tá? Eu vou passar esse container pro lado de lá e vou deixar ele aqui só pra gente ter esse efeito melhor, porque aqui a gente tem um background, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, esse fundo aqui, ó. Então o que que eu vou fazer? Aqui eu vou deixar em sobreposição, eu vou deixar ele um pouco menos, mais claro esse fundo aqui, ó. Porque eu coloquei um preto aqui, né, com sobreposição de fundo, tá? Então eu vou fazer isso. Aqui eu vou excluir aqui, porque eu tô repetindo ele do lado de cá, beleza? Então eu vou aplicar ele nesse container aqui de fora, tá? Então eu vou dar esse efeito de, que a gente chama de Glass Morphism. O meu inglês tá péssimo, né? Meu inglês tá horrível, beleza? Mas é o seguinte, por que que a gente vai fazer isso? Isso é uma forma de deixar a página um pouco mais bonita, chamar ainda mais atenção para a tua página, deixar um layout mais moderno, mais interessante, beleza? Eu fiz isso recentemente em uma página, mas eu fiz ele dentro do Photoshop, no caso era uma outra aplicação e ficou bem legal também. E agora a gente vai trazer para cá, vai ficar bem interessante, você vai ver. E é óbvio que você pode usar isso de diversas formas, principalmente é bem interessante quando a gente usa lá no... quando você vai colocar os módulos, por exemplo, onde tem cards. Então, onde tiver cards na sua página, você pode colocar esse efeito. Aliás, lembrei aqui agora onde que foi que eu fiz isso e eu vou te mostrar agora, beleza? Olha só, foi nessa página aqui, na página exatamente do Páginas que Vendem. Deixa eu abrir ela aqui. Mas aí, como eu te disse, eu fiz ela no Photoshop, tá? Mas você vai ver que é um efeito bem legal. Aqui foi em um mockup, não foi nesse daqui, ó. Então, esse efeitozinho, olha só, tem um efeitozinho. A gente vai replicar esse mesmo efeito, tá vendo aqui, ó? A gente vai replicar esse mesmo efeito lá dentro do Elementor, tá? Então aqui, ó, você vê que tem um blurzinho, ó, já vai percebendo aqui quais são os elementos que a gente vai precisar. A gente vai precisar criar. Deixa eu aumentar aqui, ó. Vou aumentar aqui a tela para você perceber, olha só. Aqui a gente tem um blur, tá vendo que tem um blur aqui atrás. Eu tenho uma luz incidindo e uma sombra incidindo aqui. Então eu tenho uma sombra, uma luz e um blur atrás, beleza? Então vamos embora aqui agora ver como que a gente pode fazer isso. Então aqui eu vou usar nesse fundo, nessa caixa aqui. Então olha só, aqui diretamente no Elementor, sem a gente precisar de código CSS, a gente já pode fazer duas coisas. Uma é colocar um fundo. Então, por exemplo, eu posso colocar um fundo que ele deixa um pouco mais claro aqui. Então eu coloquei aqui, ó, um cinza. Eu coloquei um cinza, o meu negócio tá aqui, ó. Vou aumentar aqui só para você ver, tá vendo? Um cinza
E eu diminuí a opacidade e deixei bem claro, tá vendo? Então ele aumentou aqui, é como se eu tivesse já uma transparência com o fundo um pouco mais claro. E vou colocar uma borda aqui de 20, tá? Então vou colocar uma borda de 20, ele vai ter uma borda aqui. E aí, o que que eu já posso fazer? Eu posso já colocar a sombra aqui no bloco e a luz no bloco. Então olha só, como que eu vou fazer? Vou criar uma sombra aqui, ó. Então a sombra, olha, perceba que aqui a minha sombra tá vindo pro lado de cá, para a direita, tá vendo? Então eu vou colocar ela 20 aqui, não 200. Então ela veio para cá. É óbvio que o fundo já é escuro, então ele não vai aparecer tanto. E na vertical, ó, eu quero que ele fique para baixo. Então olha, você tá percebendo que ele tá vindo aqui para baixo. Então eu vou colocar 20 também embaixo, beleza? 20 e não 200. Aí aqui, ó, eu vou colocar a borda sólida aqui em cima. E eu vou colocar essa mesma cor que tá aqui, ó. Então eu vou pegar aqui a cor do fundo, vou copiar, vou voltar aqui na borda e vou colocar exatamente a mesma cor. Só que para ela aparecer, eu vou deixar ela um pouco mais clara. E o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou desvincular aqui e vou colocar superior com 1 e esquerda com 1 também, tá? Então vou tirar aqui, ó. Só que ela tá aparecendo pouco, tá vendo? Que a borda tá aparecendo muito pouquinho. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui na borda. Opa, na esquerda não ficou. Mas ela ficou muito clara. Então eu vou... Ficou muito escura, aliás. Vou deixar ela mais clara um pouco. Vamos ver aqui como que tá, ó. Ela tá aparecendo um pouquinho, tá vendo? Que tá bem sutil. Olha só, vou aumentar aqui, ó. Ela tá bem sutil, tá vendo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 para ver como que fica. Então ao invés de 1, eu vou colocar 2 e 2. E vamos ver. Ficou um pouco demais, talvez. Se ele só aceitar 1,5, seria perfeito, né? 1,5 e 1,5. Vamos ver? Acho que agora ficou bacana. Acho que agora ficou legal. Então, agora a gente vai vir aqui, ó. Em classe CSS, a gente vai criar uma classe. E aqui eu posso colocar, por exemplo, vidro embaçado. Sem o cedilha, tá? Aliás, ao invés de vidro... vidro embaçado. Beleza. E agora, a gente vai vir aqui para Custom CSS. Eu já tenho aqui um Custom CSS, tá? Mas espera aí. Opa, eu cliquei errado, tá? Então deixa eu voltar aqui. Acho que eu tava nesse daqui. Vou tirar vou copiar aqui, ó. Então, Command S, porque eu tenho que criar ele aqui nesse container, tá? Eu tava criando ele em outro lugar. Vou copiar ele aqui. E agora sim, vou vir aqui, ó. Ponto vidro traço embaçado. Vou abrir e fechar as chaves, tá? E aqui dentro, então, eu vou colocar o meu CSS customizado. Então, eu vou vir aqui, olha só. Eu posso colocar já a cor, o blur, tá? Olha só, o quanto que ele vai ficar com o blur no fundo. Então, eu posso deixar um blur um pouco maior. A cor e o outline. Só que a cor, a transparência e o outline, eu já mexi, já fiz lá no próprio Elementor, tá? Então o que eu tenho que copiar aqui é só esse Black Drop Filter, tá? Que é o que vai deixar ele realmente com um blur no fundo. Então eu vou copiar só ele mesmo e vou copiar aqui, ó. Então olha só, eu vou colar aqui. Então ele já ficou, olha só, ele já ficou com um blur no fundo, mas ainda tá uma coisa um pouco estranha, né? Então eu vou voltar aqui, ó. Então aqui, ó, a gente pode diminuir aqui a opacidade aqui deixar ele um pouco mais claro, tá? Assim mais ou menos. Aí ele já fica com um aspecto muito mais interessante e diminuir talvez também o blur, tá? Então aqui, ó, olha só, eu vou diminuir um pouco o blur, acho que 8.2 ficou muito. Vou deixar só em 5, tá? E já fica um efeito bem bacana mesmo, tá? Então, para você criar aí o seu blur, o seu efeito de vidro,
você pode fazer com apenas um itemzinho do CSS, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.